Por que Deus escolheu justamente Abraão? Será que ele era mais justo, mais puro ou mais especial do que os outros homens de sua época? Ou havia algo invisível, algo que não conseguimos enxergar, mas que chamou a atenção do Criador? Essa é uma das perguntas mais polêmicas da história bíblica. Afinal, estamos falando de um homem comum, vivendo em uma cidade idólatra, cercado por culturas que adoravam vários deuses. E de repente, ele se torna o escolhido para carregar uma promessa que mudaria toda a história da humanidade. Mas será que esse chamado foi realmente um privilégio? Ou será que foi um peso enorme, uma responsabilidade quase impossível de suportar? Pense comigo. Largar sua terra natal, deixar sua família, abandonar seus costumes e partir sem destino definido, apenas confiando em uma voz que dizia: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E se fosse você no lugar dele? Você teria coragem de largar tudo apenas pela fé em uma promessa que ainda não existia diante dos seus olhos? Essa é a grande tensão do chamado de Abraão. Fé sem provas, obediência sem mapas, esperança sem garantias. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse momento decisivo da história bíblica, entender o que estava em jogo e descobrir por que esse chamado continua ecoando até hoje, talvez até na sua vida. Para entender o chamado de Abraão, precisamos voltar no tempo e observar o cenário da humanidade naquela época. Após o episódio da Torre de Babel, a terra estava marcada pela dispersão dos povos, pela divisão de línguas e pela multiplicação de culturas e religiões. Cada nação seguiu seu próprio caminho e, em vez de buscarem o Deus verdadeiro, mergulharam cada vez mais fundo na idolatria. Ur dos Caldeus, a cidade natal de Abraão, era uma das mais ricas e avançadas do seu tempo. Mas junto com seu desenvolvimento, crescia também a adoração a falsos deuses. Templos eram erguidos, rituais estranhos aconteciam e o nome do Senhor era cada vez mais esquecido. Era nesse ambiente contaminado pela idolatria que vivia Abraão e sua família. Agora pense comigo. Como permanecer fiel a Deus quando todos ao seu redor seguem outros caminhos? Como acreditar em um Criador invisível quando o mundo inteiro está fascinado com imagens, ídolos e promessas falsas? É nesse contexto de trevas espirituais que Deus decide agir. Ele não escolhe Abraão por causa da cidade onde estava, nem pela cultura em que vivia. O chamado veio de forma soberana, como uma luz rompendo a escuridão. E aqui fica a pergunta que atravessa séculos. Será que Deus ainda escolhe pessoas para brilhar em meio a um mundo mergulhado em idolatria? Será que, assim como Abraão, nós também podemos ser chamados para nadar contra a corrente? Antes de se tornar o pai da fé, Abraão era apenas Abrão, filho de Terá, um homem estabelecido em Ur dos Caldeus. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre sua vida antes do chamado, mas sabemos que ele vivia em um ambiente marcado pela idolatria. Josué 24:2 nos revela que até sua própria família servia a outros deuses. Isso significa que Abraão cresceu em meio a tradições religiosas distantes do Deus verdadeiro. Ainda assim, ele não era um andarilho sem rumo. Muito pelo contrário, tinha família, posses, servos, gado e uma vida relativamente estável. Ur era uma cidade próspera, cheia de comércio e oportunidades. Em outras palavras, Abrão tinha motivos de sobra para permanecer onde estava. Não era um homem desesperado, sem nada a perder. Pelo contrário, tinha muito a arriscar. E aqui está a reflexão. Deus não chamou um homem vazio, mas alguém que estava confortável. Isso nos mostra que muitas vezes o chamado de Deus não vem quando estamos no fundo do poço, mas justamente quando estamos acomodados. E você já percebeu como é difícil deixar a zona de conforto? Pergunto a você, se tudo estivesse indo bem em sua vida, com estabilidade e segurança, você largaria tudo para seguir uma direção que parece incerta?
É nesse cenário que a voz de Deus ecoa no coração de Abraão, rompendo suas certezas e pedindo algo que mudaria radicalmente sua história. De repente, em meio à sua rotina em Ur, Abraão escuta uma voz que mudaria tudo. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Esse chamado não trazia mapa, não oferecia detalhes, não garantia certezas. Era apenas uma ordem direta, acompanhada da promessa de que Deus guiaria seus passos. Agora pense comigo. Você já recebeu uma ordem sem explicações? A tendência natural do ser humano é querer garantias, ter tudo planejado antes de agir, mas o chamado de Deus a Abraão era exatamente o contrário: obedecer primeiro, entender depois. Essa ordem é ainda mais radical quando lembramos a cultura da época. A família representava segurança, herança, proteção e identidade. Abandonar a parentela era romper com a estrutura mais sagrada da sociedade. Humanamente falando, parecia uma loucura, mas espiritualmente era um passo de fé que abriria caminho para algo muito maior. E aqui está a grande provocação. Quantas vezes deixamos de obedecer porque não enxergamos todos os detalhes? Quantas promessas de Deus já ficaram paradas porque insistimos em ter o controle antes de dar o primeiro passo? Abraão não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava caminhando. E no fim, essa é a diferença. O chamado não era sobre a terra, mas sobre confiar no Deus que mostraria o caminho. Logo após a ordem radical de sair de sua terra, Deus revela a Abraão um conjunto de promessas extraordinárias. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2, 3. Pare por um instante e reflita. Um homem já avançado em idade, sem filhos, é chamado para se tornar pai de uma grande nação. Humanamente, parecia impossível, mas é justamente no improvável que Deus age. O que para os homens era limite, para Deus era o ponto de partida. Além da promessa de descendência, Deus ainda assegura bênção, proteção e honra. Não apenas Abraão seria abençoado, mas ele próprio se tornaria um canal de bênçãos para todos os povos. E aqui está algo grandioso. Essa promessa não era apenas para um homem, mas para toda a humanidade. Através de Abraão, viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra, Jesus Cristo. Mas pense comigo, será que Abraão realmente entendia a dimensão de tudo isso? Ou será que apenas confiou em algo que ele não podia enxergar? Muitas vezes, Deus nos dá promessas maiores do que conseguimos compreender. A questão não é o quanto entendemos, mas o quanto confiamos. E aqui vai a pergunta: você acredita que as promessas de Deus ainda se cumprem hoje? Será que você já está carregando dentro de si uma promessa maior do que imagina? Depois de ouvir a ordem e as promessas de Deus, Abraão não entra em debates, não pede sinais, nem exige provas. A Bíblia é clara: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Gênesis 12, 4. Esse detalhe é impressionante. Abraão não tinha manual de instruções, não sabia o caminho, nem tinha ideia do que enfrentaria. Mesmo assim, ele obedece. Agora pense comigo. Quantas vezes nós condicionamos nossa obediência a Deus às garantias que queremos? Senhor, eu vou, mas primeiro me mostra os resultados. Ou, eu te sigo, mas só se me der segurança financeira, saúde e estabilidade. Abraão nos confronta, porque ele simplesmente obedeceu sem exigir nada em troca. Sua decisão não afetava apenas a ele, mas toda a sua família. Sarai, sua esposa, e Ló, seu sobrinho, também embarcaram nessa jornada incerta. Isso mostra que a fé de Abraão tinha impacto coletivo. A obediência de um homem foi capaz de mover gerações inteiras. E aqui está uma verdade poderosa.
A fé não é apenas acreditar em Deus, mas obedecer mesmo quando não faz sentido. Abraão nos ensina que o verdadeiro ato de fé é caminhar mesmo sem enxergar o destino. E eu te pergunto, quantas promessas já ficaram estagnadas na sua vida porque você esperou ver antes de crer? Será que hoje Deus está te pedindo para dar um passo sem explicações, apenas confiando? A decisão de Abraão não foi apenas espiritual, mas também prática. Ele reuniu seus bens, seus servos, sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló e partiu em direção a uma terra que não conhecia. Imagine o tamanho dessa mudança. Abandonar a estabilidade de uma cidade estruturada como Ur para viver como nômade, guiado apenas pela fé. Não havia mapas detalhados, não havia certezas de onde descansar, nem segurança contra os perigos do caminho. A cada passo, Abraão enfrentava a incerteza. Cada noite no deserto trazia perguntas silenciosas. Será que estamos indo no caminho certo? Será que realmente Deus está nos guiando? A jornada de fé não é feita de explicações imediatas, mas de confiança renovada a cada dia. E aqui está algo que precisamos refletir. Seguir a Deus, muitas vezes, não é sobre o destino final, mas sobre a jornada. Deus não estava apenas levando Abraão a Canaã, estava moldando o coração dele no processo. Cada obstáculo, cada dúvida, cada noite ao relento era parte do treinamento espiritual para que ele se tornasse o pai da fé. Agora, pense na sua própria vida. Você está mais preocupado em chegar logo ao destino que Deus prometeu ou tem aprendido com os passos da caminhada? Muitas vezes, Deus usa o caminho difícil não para nos punir, mas para nos preparar. E se a sua jornada atual, por mais desafiadora que seja, for exatamente o processo que Deus está usando para cumprir a promessa na sua vida? Após dias e semanas de viagem, Abraão finalmente chega à terra que Deus lhe prometera, Canaã. Mas sua chegada não é apenas geográfica, é espiritual. A primeira coisa que ele faz é erguer um altar e invocar o nome do Senhor. Gênesis 12, 7 e 8. Esse gesto simples, mas profundo, revela a prioridade que Abraão dava à fé. Antes de construir casas, antes de organizar sua vida, ele honra a Deus. Erguer um altar naquela época era muito mais do que um ato simbólico. Era declarar presença, confiança e submissão ao Criador. Abraão estava dizendo: aqui estou, Senhor. Esta terra é tua e eu confio em tua promessa. É um lembrete de que, mesmo em momentos de conquista ou chegada, o primeiro passo deve ser sempre reconhecer Deus. Mas a chegada a Canaã também traz perguntas que ressoam até hoje. Será que Abraão sentiu medo? Será que questionou se a promessa realmente se cumpriria? Ou será que naquele momento ele experimentou uma paz sobrenatural? A Bíblia não relata seus pensamentos, mas sabemos que sua fé permanecia firme. E aqui vai a provocação. Em nossa vida, quantos altares espirituais precisamos levantar antes de prosseguir? Quantas vezes chegamos a conquistas e nos esquecemos de agradecer, de reconhecer a presença de Deus? Abraão nos mostra que cada vitória, cada passo de fé deve ser marcado pela adoração e confiança. Mal Abraão chega em Canaã e os desafios aparecem. Uma grande fome força a família a buscar alimento no Egito. Gênesis 12, 10. Esse episódio é um teste direto à fé e à obediência que Abraão demonstrou ao sair de Ur. Apesar de confiar em Deus, ele enfrenta a dura realidade. A vida de fé não é isenta de dificuldades. No Egito, Abraão toma uma decisão humana. Por medo de perder Sarai, ele mente, dizendo que ela é sua irmã. Isso gera complicações com o faraó, mostrando que até os homens de fé podem vacilar diante do medo. Deus, porém, intervém e protege a promessa, reforçando que mesmo em nossos erros, Ele permanece fiel.
Essa situação nos faz refletir. Muitas vezes, logo após obedecermos a Deus, os problemas parecem aumentar. Por que isso acontece? Talvez porque a verdadeira fé não se revela na ausência de desafios, mas na confiança em Deus mesmo diante deles. Cada dificuldade serve para fortalecer nosso caráter e nossa dependência dele. E a pergunta provocadora: quando você obedece a Deus, mas enfrenta obstáculos imediatos, você desanima ou confia ainda mais? Abraão nos ensina que a fé não é garantida por conforto ou ausência de problemas, mas por confiar que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo ao redor parece impossível. O chamado de Abraão nos mostra uma jornada que mistura fé, coragem e desafios. Ele deixou sua terra, confiou em Deus sem garantias, enfrentou a incerteza e até tropeçou pelo medo, mas permaneceu firme na promessa divina. Cada passo de Abraão não foi apenas para si mesmo, mas para impactar gerações inteiras. Sua história nos lembra que obedecer a Deus exige coragem, mesmo quando o caminho é incerto. E aqui está a reflexão final. E se Deus te chamasse hoje? Você estaria disposto a dar um passo de fé, mesmo sem ver o destino completo? Abraão nos desafia a avaliar nossa própria confiança. Será que confiamos em Deus apenas quando tudo parece seguro? Ou seríamos capazes de obedecer mesmo em meio à incerteza? Essa história não é apenas sobre um homem do passado, mas sobre a fé que Deus deseja despertar em cada um de nós. Ele continua chamando pessoas para viverem em obediência, a confiar em suas promessas e a se tornarem canais de bênção para o mundo. Se você se sentiu tocado por essa história, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias da Bíblia. Compartilhe com amigos e familiares que precisam refletir sobre a fé e a obediência de Abraão. E prepare-se. No próximo vídeo, vamos continuar a jornada de Abraão, explorando os desafios, as promessas e as lições que ainda ecoam para nós hoje.